Estamos de volta com Manhã da Piedade. Sabe esse símbolo que aparece no canto direito da tela? Vou te contar para que ele serve. Pegue a câmera do seu celular, aponte para este QR Code que você será direcionado para conhecer melhor e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Pessoal, vamos falar agora sobre saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ampliou a oferta de medicamentos para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Essa nova alternativa pretende auxiliar no tratamento de pacientes que possuem a doença. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Flávia Coimbra Pontes, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais. Bom dia, doutora Flávia, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, obrigada pelo convite. Doutora Flávia, para começar, eu queria que a senhora falasse o que é essa diabetes mellitus tipo 2. Então, olha só, o diabetes mellitus tipo 2 é aquele que geralmente acontece nas pessoas um pouco mais velhas, que estão relacionados com a resistência insulínica. O que significa isso? São as pessoas que produzem insulina, mas a insulina não funciona de uma maneira adequada. E com isso, o nível de açúcar no sangue fica bem mais alto, né? Então, são geralmente pacientes que nos primeiros anos após o diagnóstico, eles não têm necessidade do uso de insulina para controlar a glicose e, na maioria das vezes, continuam só com medicamentos orais. Pode até acontecer ao longo do tempo de haver necessidade de insulina, mas não a princípio. Esse diabetes está muito relacionado com a obesidade, com a história da família de várias pessoas com diabetes, com essa questão da alimentação errada, né, do excesso de consumo de carboidratos simples, né, que são os açúcares e tudo isso. Doutora, para as pessoas que estão nos vendo e não sabem, qual é a função da insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, né, que é um órgão que a gente tem na região do abdômen, e a insulina ela cai na circulação fazendo a metabolização do açúcar. Eu costumo brincar que eu falo que a insulina é como se fosse uma chave do nosso carro. Para a gasolina entrar para dentro do motor, quer dizer, para o açúcar entrar dentro da nossa célula, para exercer a função dele de dar energia, a gente precisa da chave no motor para poder esse açúcar conseguir entrar. Então, a insulina é justamente essa chave que faz com que o açúcar consiga entrar dentro da nossa célula para fornecer energia para o nosso corpo. Tá, e aí a doença acontece quando o nosso corpo não consegue produzir esse hormônio. Nós temos duas possibilidades, ou quando o corpo não produz a insulina, que é geralmente o que acontece no diabetes tipo 1, que é aquele que geralmente tem início na infância, né, na adolescência. Então, a criança ou adolescente, ele não produz nenhuma insulina, tá? Agora, o diabetes tipo 2, que é esse que a gente está falando aqui, ele acontece uma resistência à ação da insulina. O que significa isso? Que a pessoa tem insulina, mas é como se a chave não estivesse funcionando muito bem ali no motor, não estivesse ligando o carro direito. Ele tem a chave, mas ela não está engatando bem ali no motor do carro. Ô, doutora Flávia, então eu entendo que a tipo 2 só acontece com pessoas mais velhas. Geralmente sim, só que hoje, com esse erro de alimentação, com o excesso de obesidade na infância, está começando a aparecer alguns casos de diabetes tipo 2 na infância e adolescência. Mas ela é tipicamente de pessoas mais velhas um pouco, embora hoje em dia isso está mudando um pouquinho. Então, a senhora já falou de uma causa. Quais são as causas dessa doença? O diabetes tipo 2, ele acontece basicamente por uma dificuldade da ação de insulina. Então, o principal fator de risco relacionado com o desenvolvimento do diabetes é a obesidade, né? Então, as pessoas que têm um peso acima do normal, essa insulina não funciona bem, ela não age direito. Só que a gente sabe que fatores genéticos também estão associados, né, estão muito associados. Existem famílias que várias gerações aí têm pessoas portadoras de diabetes, né? Então, a alimentação irregular também está relacionada com o excesso do aparecimento do diabetes tipo 2. E ele é um descontrole do metabolismo do açúcar, né? Então, a insulina não funcionando bem, esse açúcar fica acumulado no sangue, não entra para dentro da célula para exercer a função dele, que é dar energia para a gente,
e fica acumulado no sangue. E esse excesso de açúcar no sangue é que vai fazer todas aquelas complicações do diabetes que a gente está acostumado a escutar por aí. Uhum. Quais são os sintomas de quem possui a diabetes tipo 2? O grande problema do diabetes tipo 2 é que no início ele demora muito para dar sintomas. Então, acredita-se que, em média, exista um atraso de 5 anos no diagnóstico do diabetes tipo 2. Então, quando a gente fala assim, olha, hoje fiz meu primeiro exame que deu alterado, a gente estima que já tem 5 anos que já estava vindo com a glicose ali um pouquinho mais alta e não sabia. Quando essa glicose atinge o limiar para começar a dar sintomas, os mais, assim, no início, né, os sintomas mais frequentes no início é sensação de boca seca, vontade de urinar toda hora, às vezes aquela pessoa que acorda 3, 4, 5 vezes de madrugada para ir ao banheiro fazer xixi, boca seca, desidratação, visão escurecida, visão embaralhada, geralmente são esses sintomas no começo. E se a gente não trata, se a gente não controla, esses sintomas vão se agravando, o paciente pode desidratar, chegar às vezes até um quadro mais grave, né? Mas geralmente, como hoje a glicemia é um exame que a gente faz de maneira bem rotineira, né, nos exames de check-up em geral, a gente já consegue detectar em momentos precoces, mas por isso que a gente sempre está fazendo as campanhas aí de tentar diagnosticar mais precocemente, chamando atenção para esses fatores de risco, que a gente deve estar sempre de olho. A pessoa que cuida de diabetes é a endocrinologista, né? Sim, endocrinologista é um médico especialista, né, no tratamento das doenças glandulares, entre elas o diabetes, embora a gente saiba que a gente não tem endocrinologista suficiente para tratar todos os diabéticos. A gente sabe que está aumentando muito o número de diabetes hoje no mundo, estima-se que isso aumente ainda muito mais nos próximos anos, e o endocrinologista hoje tem que contar também com os clínicos, com os cardiologistas, os geriatras, para ajudar a gente aí nesse trabalho, porque é um trabalho de formiguinha. Né? É muito diabético e a gente precisa ajudar a colocar essa turma toda aí com a glicose dentro das metas. A senhora falou do exame de glicemia. Eu pergunto, por que o diabético precisa ficar atento com a hipoglicemia? Bom, isso depende. Na verdade, quando o paciente diabético usa alguns tipos de medicamentos, né? Entre eles a insulina, por exemplo, ou um outro medicamento oral que é chamado de sulfonilureia, essa insulina e essa sulfa, ela pode fazer com que a glicose do paciente caia além do necessário. Quando ela cai abaixo dos valores normais, é o que a gente chama de hipoglicemia, né? Então, isso acontece no paciente que está usando esse tipo de medicação. Outras medicações que são usadas para o tratamento do diabetes, elas não causam hipoglicemia. Então, vai depender do tipo de medicamento que o paciente está usando. Entendi. Doutora, quais são os principais fatores de risco para diabetes? É possível evitar a doença? Olha, eu costumo falar o seguinte, o fator genético, né, a herança genética a gente não consegue trocar. Eu brinco com os pacientes que eu falo, trocar de pai e mãe não tem jeito. Então, esse fator que é um fator de risco, a gente não consegue modificar. Mas existem outros fatores que são modificáveis. O sedentarismo, a obesidade, o erro alimentar, né? Esses aí a gente consegue corrigir e são fatores de risco importantes para o desenvolvimento do diabetes. Então, o que dá para fazer, a gente tem que modificar. Temos que ser mais ativos, tentar ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, evitando os excessos e sempre controlando o peso. Aí vamos lembrar, desde lá da infância, né? Criança que está com peso acima, adolescente que está com peso acima, tem uma chance maior de se tornar um adulto obeso. Então, vem lá de trás a gente já implementar essas medidas de controle, de cuidado, né? Para tentar evitar o aparecimento do diabetes lá na frente. É sempre o equilíbrio, né, doutora? O equilíbrio no que comer, o equilíbrio de fazer uma atividade, de não ser sedentário, né? Isso é importante. Exatamente. Muito importante. Doutora Flávia, qual que é a diferença, então, de uma forma simples também, diabetes tipo 1 e tipo 2? O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. O que significa isso? Significa que por o seu sistema imunológico, de maneira equívoca, ele se engana e em vez de produzir um anticorpo que vai atacar uma coisa externa, por exemplo, um vírus, né? Um vírus da dengue,
um Covid ou outro vírus qualquer, ele se engana e começa a atacar células do próprio organismo. No caso do diabetes tipo 1, ele começa a atacar as células do pâncreas que produzem insulina. Então, as células, com o passar do tempo, vão parando de produzir insulina. Então, é uma doença autoimune que leva a uma destruição do pâncreas. E o diabetes tipo 2, como eu falei, ele é uma dificuldade da ação da insulina. No início do diabetes tipo 2, o paciente às vezes tem até níveis altos de insulina, mas ela não funciona muito bem. Então, a diferença básica entre um e outro é essa. A gente vê que as pessoas que têm diabetes têm uma dificuldade de cicatrização, muitas vezes perdem um membro, agora teve que amputar o pé. Por que isso acontece? A gente sabe que o diabetes mal controlado, né, que está fora das metas de tratamento, ele predispõe ao aparecimento de duas complicações que a gente chama de neuropatia diabética, que é o acometimento dos nervos, e de vasculopatia diabética, que é o acometimento dos vasos sanguíneos, né? Então, esses vasos sanguíneos com essas obstruções que ocorrem por causa do diabetes mal controlado, associado com a neuropatia, que vai deixar com que a pessoa, às vezes, por exemplo, tenha uma diminuição da sensibilidade nos pés, ela acaba, às vezes, se machucando e não sente que está machucado. É muito comum, às vezes, pacientes relatarem que foram para a praia, andaram descalços, queimaram a sola dos pés e nem sentiram, né? Ou pisaram num prego, pisaram numa taxinha e nem sentiram. E aí, machuca. Como eles têm a dificuldade de circulação causada pela obstrução dos vasos sanguíneos, essa cicatrização não se dá de maneira adequada e acaba culminando com uma gangrena, com uma ferida mais complicada, que pode, inclusive, evoluir para amputação nos casos mais graves. Doutora, tem um novo medicamento que o SUS vai oferecer, que é o dapaglifosina. Eu queria que a senhora falasse sobre esse medicamento. Então, isso vai ser um grande avanço. Esse medicamento, na verdade, ele foi aprovado alguns anos atrás para o tratamento da glicose alta, do diabetes, né? O mecanismo de ação dele é eliminar pelos rins o excesso de açúcar no sangue. Então, uma parte desse açúcar que está aumentado no sangue acaba sendo eliminado pela urina. A grande vantagem que foi vista é que os pacientes diabéticos que estavam tomando esse medicamento começaram a ter menos problemas cardíacos, menos insuficiência cardíaca e, inclusive, também, que foi um grande avanço, menos evolução da doença renal do diabético, que a gente chama de nefropatia diabética. Então, esse medicamento, além de controlar a glicose, ele foi capaz de melhorar essas complicações do diabetes tão preocupantes, que é a doença coronariana, né, o infarto, a angina, a doença isquêmica cerebrovascular, que são os derrames, né, e também a insuficiência cardíaca e a doença renal. Então, a grande importância desse medicamento hoje sendo agregado à lista de medicamentos do SUS é que a gente vai poder usar ele nos pacientes diabéticos que têm uma tendência muito grande ou que já tiveram esse tipo de problema. Maravilhoso. Lembrando que o medicamento, então, vai ser prescrito sempre, viu, gente? Todo medicamento tem que ter prescrição médica. E aí, com a prescrição na mão, como que o paciente faz para adquirir esse remédio? Olha, na verdade, aí nós vamos ter que, assim, os médicos vão ter que ser orientados a isso, os clínicos, por exemplo, dos postos de saúde, porque ele não vai ser liberado para todo paciente diabético. Ele vai ser liberado para aqueles pacientes diabéticos que têm mais de 65 anos e que já tiveram alguma complicação cardíaca, tá? Porque eles priorizaram para esses pacientes que tiveram maior benefício nos estudos. Então, para esses pacientes, a gente vai ter que preencher um protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, que já foi liberado. A gente precisa, além da receita, fazer um relatório justificando o porquê dessa medicação, né? Anexando os documentos que comprovem esses problemas. E a gente tem que entrar na Secretaria Estadual de Saúde fazendo a solicitação do medicamento que chama laudo de medicação especial. Então, a gente tem que entrar com a solicitação. Ele vai passar por um processo de revisão desse protocolo para ver se o paciente se enquadra realmente nessas indicações e aí vai ser liberado pela Secretaria de Saúde, assim como é feito com alguns remédios para colesterol, alguns tipos de insulina, a gente também preenche esse protocolo.
Maravilhoso, doutora Flávia, muito obrigada por ter parado o seu dia, vir conversar com a gente. De É um tudo que grande nós prazer. falamos, a senhora tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar registrado, frisado aqui para esse povo? O mais importante é lembrar, pessoal, que a maneira melhor que a gente tem de prevenir essas complicações, né, que a gente falou aqui, amputação, doença cardíaca, doença renal, o melhor jeito de prevenir isso é se cuidando desde cedo. Eu costumo falar o seguinte, o paciente diabético, ele não tem que esperar aparecer uma complicação para se cuidar bem, não. Ele tem que se cuidar bem lá de trás, desde o começo, justamente para evitar esse tipo de problema lá na frente. Então, você ficou sabendo que é diabético, está com a glicose ali no início, não fica assim, eu não estou sentindo nada, vou deixar para cuidar disso depois. Para que eu vou deixar de comer meu doce se eu não sinto nada? Não espere sentir, não. Cuide desde o começo, que é a chance de você não apresentar nenhum desse tipo de complicação lá na frente. Ah, coisa boa. O Instagram é @isbemmg, isso? Isso, SBMG. O site endocrino.org.br. Tem mais alguma informação que a senhora gostaria de deixar? Algum site, alguma coisa aqui? Não, é só isso mesmo. Qualquer dúvida, entrar lá no site da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que a gente tem muita informação de qualidade. Joia demais. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua presença no Manhã da Piedade. Deus abençoe a senhora. Amém, nós todos. Um abraço. Outro. E, gente, no próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho do Dia. Vamos para um rápido intervalo. Já já eu tô de volta.